Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Hoje eu vou contar pra vocês aqui algumas histórias de jovens assassinos. Sim, crianças e adolescentes que se tornaram assassinos ou que cometeram crimes quando muito jovens. O primeiro jovem assassino que eu trago aqui pra vocês é o Eric Smith, de 13 anos. Eric sofria bullying na escola por causa de seus óculos fundos de garrafa, suas sardas e seu cabelo vermelho e suas grandes orelhas. Efeitos colaterais do remédio que a sua mãe tomou contra epilepsia enquanto estava grávida. O Eric Smith, ele tinha 13 anos na época e ele foi preso em 93 depois de assassinar uma criança de 4 anos chamada Derrick Robb. Eric levou o menino para um parque onde o estrangulou, jogou pedras em sua cabeça e o violentou sexualmente com um galho de árvore. Depois de preso, Eric confessou o assassinato e não soube dizer exatamente por que cometeu o crime. Ele foi diagnosticado com TEI, transtorno explosivo intermitente, mas mesmo assim acabou sendo condenado. Smith teve a liberdade condicional negada 10 vezes desde 2002. Mas recentemente, em janeiro de 2020, também teve a liberdade condicional negada. O próximo jovem assassino que eu trago aqui para vocês é Daniel Bartlen. Ele tinha na época 14 anos. Era a Páscoa de 2011 quando a polícia recebeu a ligação de Daniel Bartlen. Ele falou no telefone para a polícia que bandidos teriam entrado na casa dele e matado a mãe. Mas não demorou muito para a polícia perceber uma série de inconsistências na história dele. Vasculhando o computador de Daniel, a equipe de investigação encontrou um arquivo deletado contendo o plano detalhado de como iria matar a própria mãe. Daniel deu 7 marretadas na cabeça da mãe e depois colocou fogo nela. O adolescente não tinha um motivo para o crime, mas o ex-parceiro da sua mãe relatou que Daniel tinha uma paixão por filmes e videogame, e que o Daniel escondia um saco onde tinha muitas roupas íntimas da própria mãe. Daniel foi condenado à prisão perpétua e não pôde pedir liberdade condicional antes de chegar aos 30. Segundo a promotoria, o jovem não demonstrou nenhum remorso pelo crime e sua única preocupação era consigo mesmo. Ele tentou ainda manipular o júri dizendo que a mãe dele era uma mãe ruim. A versão foi desacreditada por depoimentos de familiares e amigos que foram testemunhas. O próximo jovem assassino que eu trago aqui para vocês é Josh Phillips. Ele tinha 14 anos na época. O crime que Phillips cometeu foi em 98. Ele tinha 14 anos e foi descoberto por sua mãe enquanto ela fazia uma faxina. Ela estava limpando o quarto do filho quando viu uma mancha molhada embaixo da cama. A mãe dele achou que a mancha viesse do colchão de água do menino. Quando foi investigar mais, percebeu que a mancha era maior do que ela tinha imaginado. E havia um pouco de fita adesiva que também tapava o buraco. A mãe então imaginou que o filho já soubesse do vazamento e tivesse escondido para não ficar de castigo. Ela então tirou a fita adesiva e se surpreendeu com algo muito gelado. Com uma lanterna, ela conseguiu enxergar o corpo de Maddie Clifton, uma vizinha de 8 anos que estava desaparecida havia uma semana. Phillips nunca revelou a motivação do crime. Ele contou que atingiu a menina por acidente com uma bola de beisebol, depois acertou o taco na cabeça dela para que ela parasse de chorar e acabou matando a menina sem querer. O júri nunca acreditou em sua versão e Phillips foi condenado à prisão perpétua. Anos depois, houve muitas apelações para ser libertado, sendo todas recusadas. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil, né? Se fosse no Brasil, a pessoa já estava solta, né? E lá não, né? Eles fazem várias apelações e eles negam a liberdade. Aqui, se fosse um jovem assassino aqui, completaria 18 anos e estava livre. E lá nos Estados Unidos, não é assim, né? Dependendo da gravidade do crime, mesmo sendo maior de idade, eles acabam negando, né, a soltura. A próxima jovem assassina, eu acredito que vocês já conheçam, ela é bem conhecida, assim, o caso dela é bem conhecido, que é a Mary Bell. Acho que é Mary Bell que se fala. Ela tinha 11 anos na época e o crime ocorreu em 1968, quando ela assassinou 2 meninos chamados Martin, de 4 anos, e Brian, de 3 anos. Ela estrangulou o Martin em uma casa abandonada. Meses depois, com uma amiga, ela matou Brian do mesmo jeito. As 2 meninas mutilaram o corpo do segundo menino e talharam uma letra M em sua barriga. Bell ficou presa até 1980. Quando ela foi libertada, ela criou uma nova identidade,
depois de muita polêmica. No final dos anos 90, em um livro sobre a biografia dela, foi contado que Mary Bell sofreu abusos durante a infância pelas mãos de sua mãe, que era uma prostituta. O próximo caso de jovem assassino que eu trago aqui é de Alyssa Bustamante. Em 2009, ela matou a sua vizinha de 9 anos, Elizabeth Olten. Ela a degolou, depois a enterrou em uma cova que foi previamente cavada, o que prova que o crime foi premeditado. Alyssa atacou Olten quando estava voltando da casa de uma amiga. Em seu diário, a adolescente escreveu: "Eu acabei de matar alguém. Eu a estrangulei, depois cortei sua garganta e esfaqueei, e agora ela está morta. Foi incrível. Ela, que tinha uma série de problemas psiquiátricos, foi julgada como adulta e condenada à prisão perpétua." O último caso que eu trago aqui pra vocês é um caso muito conhecido, muito famoso. Eu acho que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo já devem conhecer e que pra mim foi um dos mais chocantes. Na verdade, foi uma dupla de amigos, duas crianças que cometeram esse crime, por John e por Robert, de 11 anos. Essa dupla de 11 anos acabou matando uma criança de 2 anos. Essa criança, ela se chamava James e ele estava com a sua mãe num açougue. Tudo isso aconteceu quando a mãe dele deixou ele na porta do açougue achando que iria voltar rápido. Enquanto esperava a mãe voltar, o James foi atraído para longe por John e por Robert. Os dois levaram James para uma caminhada por um canal. Depois a dupla agrediu o mais novo fisicamente, sexualmente e jogou o corpo da criança sob os trilhos de um trem e cobriu com pedras. James foi atingido por um trem. O corpo de James foi descoberto 2 dias depois. Os meninos de 11 anos foram relacionados ao caso, pois haviam sido vistos por mais de 40 testemunhas que no dia do crime acharam que eles eram o irmão mais velho da criança e por isso não interviram quando estavam andando com ele. Além disso, eles foram filmados por câmeras do circuito interno de TV do shopping. Então, os dois garotos foram julgados como adultos e colocados numa unidade de reabilitação. E em 2001, eles foram liberados com regras bem duras de condicional. Os motivos do crime ainda permanecem um mistério. E pra vocês, qual o crime que mais chocou? Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram casos.mistérios e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!